Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TVL Comunicação, seja bem-vindo. E se você está nos acompanhando aí pelas redes sociais, se está no nosso canal do YouTube, já se inscreva, acione o sininho aí para receber todas as notificações quando a gente coloca os vídeos novos. São pelo menos 4 vídeos por dia, sempre com notícia aqui do estado de São Paulo e da cidade de Guarulhos. E essa primeira meia hora aqui tem o apoio da Guarulhos Web, www.guarulhosweb.com.br, também da Hobby Media, que tem o mais bem localizado painel eletrônico aqui da cidade de Guarulhos. Jornal Guarulhos hoje nos apoiando aí há muito tempo. E Shopping Bom Sucesso, porque se você estiver em Bom Sucesso, Pimentas, eu recomendo você ir conhecer o Shopping Bom Sucesso, viu? Um local fantástico. Mas aqui na região central eu recomendo o Shopping Maia. Shopping Maia, Avenida Bartolomeu de Carlos 230. Quero falar também da CE Guarulhos. A CE Guarulhos que tem solução para a sua vida, a vida do seu negócio. Vai lá conversar com o presidente, William Panek, e você vai descobrir soluções bem interessantes que eles vêm desenvolvendo. Guarupás, Guarupás, atenção estudante, não deixe o recadastramento para a última hora. Temos aqui os documentos necessários de acordo com a sua escola, escola particular, escola estadual, escola municipal. Prazo final dia 30 de abril, fica ligadinho aí, viu? Colégio Maia, agora Colégio Maia tem desconto especial para você que é funcionário público. Vá lá, converse com o pessoal, leve suas crianças, que é um colégio de primeiríssima linha. Roda Center, apaixonados por veículos. Nosso amigo o Valdir Pinto, que está ali em frente ao Damastor Center, Avenida Monteiro Lobato. A Associação dos Educadores está conosco, a nossa amiga Maurília também nos apoiando aqui. Proguaru conosco aqui, e a Proguaru avisa, a nossa união é o que transforma Guarulhos, sempre trabalhando por uma cidade cada vez mais bonita. E Prefeitura de Guarulhos trazendo um recado importante para você com relação a dengue, zika, chikungunya, febre amarela. Veja esse recadinho aí. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Vamos cancelar esta aterrissagem. E para isso, precisamos da ajuda de todos. Veja como é fácil combater os focos do mosquito da dengue. Basta alguns minutos do seu dia. Mantenha caixas d'água bem fechadas, com tampa adequada, e limpe as calhas para que não acumule água. Guarde garrafas com o gargalo virado para baixo e descarte pneus velhos ao serviço de limpeza urbana. Encha pratinhos de vaso com areia. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha ralos sempre fechados. Se todos fizerem a sua parte, o mosquito transmissor da dengue não terá chance de pousar em nossa cidade. Prefeitura de Guarulhos. Todos contra a dengue. Muito bem, voltamos aqui aos estúdios. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Guarulhos, falar sobre a história de Guarulhos. Se não saia daí, hein? Vamos ver primeiro quem está fazendo aniversário hoje, Paloma. E nesta quarta-feira cantamos parabéns para Desirê Trevisan, Jonas Dias, Peter Miranda, Sarinha Becker, Solange Barbosa, Tiago Silva, Toninho Magalhães, Tony Rodrigo, Iselão Honorato. Parabéns a todos e um ótimo aniversário! Olha o Tiago Silva fazendo aniversário hoje, Toninho Magalhães, nosso parceiro, fazendo aniversário, hein? Parabéns! E já nos acompanhando aqui, olha só, o pezão do Naja Motoclube. Opa, doutor Cristiano de Sá também conosco, obrigado. Renan Rios, boa noite, Roberto, manda um abraço para o Pinho. Opa, daqui a pouquinho, Edson Davi Filho, também ligadinho, ele que é o presidente do Flamengo aqui na cidade de Guarulhos. Mariana Cruz, tá dando boa noite para nós. Não é a Mariana, é o Ricardo. É o Ricardão, que ele pega o Facebook da esposa e fica mandando mensagem para nós aqui. Ricardão, que é lá que trabalha com o Mossoró, lá o pessoal do Sim de Lotação. Ô Ricardão, tá faltando vocês mandarem um logo para cá, hein? Avisa o pessoal aí que não mandaram o logo ainda. Hoje nós temos o grande prazer de receber ele, que conta um pouquinho da história da nossa cidade, que é tão esquecida, o pessoal não valoriza tanto, né?
E ele, na verdade, ele nem é historiador, mas tem feito um trabalho excelente, inclusive já escreveu vários livros. É o Celso Pinho. Seja bem-vindo, Celso. Obrigado pela oportunidade e será um prazer sempre estar aqui, por chamado, para contar um pouco daquilo que a gente conhece, dividir com as pessoas, compartilhar um pouco daquilo que a gente sabe. Perfeito. O som tá bom ou tá um pouquinho baixo? Tá bom. Eu vou pedir para ele colocar esse microfone um pouquinho mais para cima. Sobe mais um pouquinho, mais um pouquinho. Programa ao vivo, nós estamos aqui mesmo, né? Um pouquinho mais para cima para que todos possam acompanhar a história do Celso. Celso, você é guarulhense? Me conta a sua história. Não, eu sou paulista da Lapa e vim morar aqui em Guarulhos lá pelos anos de 1967, no mesmo bairro do Jardim Flor da Montanha, e desde esse período estamos aqui. Perfeito. Qual a sua formação? Você Eu é historiador? Não é historiador? Não, você não sou falou. historiador, eu sou um arremedo de escritor, vamos dizer assim. Eu sou curioso em conhecer fatos históricos, né? E a gente gosta de aprender um pouquinho mais para sempre estar compartilhando, dividindo com outras pessoas que se interessam pelo assunto. Vale a pena. É bonita a história? Bonito. Está aprendendo cada vez mais. Né? Sim. Ele me falou, ele, na verdade, ele estudou Direito, né? Ah, Na sim. FIG. Que turma que você é? 86. De 86, FIG 86. Ele já tem, então, na verdade, é muito mais guarulhense do que paulistano. Com certeza. Como é que você, quando você começou a escrever a história de Guarulhos com a intenção de realmente escrever um livro, e qual foi o seu primeiro livro? Olha, Guarulhos sempre teve, vamos dizer assim, momentos históricos. E falar em Guarulhos é como falar também intimamente ligado à história de São Paulo. E eu, desde criança, morador aqui em Guarulhos, quando eu vim aqui para Guarulhos, nós ainda tínhamos ainda em algumas regiões um pouco do aspecto rural da cidade. Eu via bois passando na rua. Hoje não se vê mais isso. E conhecendo algumas coisas ligadas à história de Guarulhos, como, por exemplo, as olarias, eu comecei a me interessar pelo assunto e comecei a estudar a história da minha cidade e percebemos que ela realmente é intimamente ligada à história de São Paulo. Não tenha dúvida, né? Haja vista o porquê que Guarulhos foi fundado, né? Nós aqui temos certos momentos de interesses que fizeram parte da nossa história desde o tempo das lavras, das lavras de ouro, né? Nós temos aqui em Guarulhos as minas antigas, né, que fazem parte da nossa história, e foi isso que me chamou a atenção. Eu queria conhecer um pouco mais daquele período. E, no primeiro momento, o que me chamou a atenção foi uma casa antiga que eu vi ainda em pé, no Jardim São João, e a primeira informação, as pessoas conhecem, que eu obtive naquela época, era a Casa da Candinha. Mas o que era a Casa da Candinha? Então começamos a estudar a matéria, começamos a pesquisar, e então a primeira personagem que nós escrevemos sobre aqui a cidade de Guarulhos foi realmente a dona Candinha, que é uma pessoa assim muito conhecida naquela região do Jardim do Tabuão, Jardim São João, Cumbica, né? E daí começamos, não paramos mais. Eu vou pedir para a Paloma, nós tivemos uma informação aqui, agradecer ao Peter Miranda, que o Peter está fazendo aniversário também. Peter, parabéns. O Valdir Pinto, lá do Roda Center, nos acompanhando aqui. Tivemos informação que caiu parte do gesso, né, do Hospital da Criança. E nos mandaram fotos. Olha só. Eu estou tentando entrar em contato com o pessoal da comunicação da prefeitura para saber o que aconteceu. Provavelmente com essas chuvas, né, Sérgio? Provavelmente deve ter infiltrado e aí o gesso cai mesmo, sabe? O Hospital da Criança, olha, estou tentando também falar com a secretária de saúde, a doutora Ana Cristina Cantos, e com o Zanon, que é o secretário de comunicação, para ver se tem mais informações. A Associação Angélica está também nos avisando, acabou de cair o teto do hospital. Não é o teto, é o gesso, né?
em cima das pessoas lá. No momento está realmente muito complicado lá a situação. Olha, Tem ferido, não? não tem, a informação que eu recebo até o momento é que não há feridos, tá certo? Então vamos ficar aí de olho até o final do programa. Vamos pedir para o pessoal da comunicação entrar em contato com a gente. Última informação, caiu parte do gesso ali do Hospital da Criança. Vamos ficar de olho. Provavelmente isso aí foi a questão das chuvas aí. Bom, então o livro, seu primeiro interesse foi o livro A Casa da Candinha. Isso, exatamente, foi. Que ainda está de pé por milagre, né? Havia um projeto dela se transformar num museu histórico da cultura africana, né? Mas parece que ficou só no papel. Chegaram a fazer um teto em cima, Isso. né, para defesa e tal, mas realmente a questão está faltando dinheiro. Olha, só fazendo uma adendo para ver como a história de Guarulhos é bem ligada à história de São Paulo, que a Casa da Candinha, Dona Candinha era uma moradora lá da região do Jardim São João, mas o marido da Dona Candinha é heptaneto do Amador Bueno da Ribeira, aquele que em 1645 foi aclamado rei de São Paulo, né? Então, para ver como a história está bem ligada e por que esse interesse. Veja bem, como ele se recusou a ser rei de São Paulo, ou seja, ele se recusou a receber ordens da coroa espanhola, ele preferiu continuar recebendo, estar sobre a coroa portuguesa, ele ganhou como sesmaria, um pedaço de terra, uma grande área de terra, que começava onde hoje é o Cangaíba e vai até quase a divisa da Tapera Grande. Ou seja, exatamente onde nós estamos com os pés aqui agora, fazia parte da sesmaria dos ancestrais do marido da Dona Candinha. Olha que interessante. Você vê como o Guarulhos tem uma série de ligações com São Paulo, né? A região de Cocaia, por exemplo, fazia parte da sesmaria, a região do Bom Clima fazia parte da sesmaria. Juqueí, né? O antigo Juqueí. Juqueí, por causa do rio. Né? Flávio da Silva Moraes, boa noite, meu amigo Roberto. Eu sou o Flávio da Rua da Olaria, lá da Vila União. Tá lembrado de mim? Eu tô, sim. Forte abraço a todos. Obrigado, Flávio. Mariana Cruz também ligadinha com a gente aqui. Estou tentando pegar informação a respeito da queda de parte do gesso ali do Hospital da Criança. Assim que tiver, eu passo para vocês. O Tadeu, professor Tadeu Fernando Blanco está nos acompanhando. Gladstone, olha o nome do rapaz, Gladstone Souza está nos acompanhando. A Cristina Assis está dizendo, nasci em Guarulhos, no Hospital Estela Maris há 53 anos atrás. Eu amo Guarulhos e continuo em Guarulhos. E aí eu também. Eu não nasci em Guarulhos, Cristina, mas estou aqui desde 73. O Igor está avisando do teto do hospital, o Michel também nos acompanhando aqui. Estamos tentando aqui, eu dei uma ligada aí para o pessoal da comunicação, ainda não achei nenhuma informação a respeito disso. Mas estamos ligados aqui procurando mais. Os anos 70, o senhor viveu bem nos anos 70. Aliás, eu tenho um texto aí que no final do programa vai ser colocado. Não sei se você pegou a nova versão do artigo de quinta com a música. Vocês vão ver muito bacana o que a produção fez aqui. Os anos 70, que impressão que o senhor tem exatamente ali, começando de 1970 até os anos 80? Existe muita discussão, mas tem muita gente que fala, mas não viveu. Você viveu? Eu vivi os anos 70. Me passa a sua impressão, isso, fria e crua, sem paixão. O pessoal da minha geração, que hoje está com seus 60, 65 anos, eu já passei do 60, né? Posso dizer com um pouco de... Você está bem, hein? A gente procura, né? Eu já estou esse ano eu faço 63. Então, o pessoal da minha geração, nós tivemos, vamos dizer assim, o prazer de viver a década dos anos 70. É preciso lembrar a seguinte coisa, até meio da década de 60, lá por 65, 66, nós estávamos ligados ainda àquela cultura do final da década de 50,
né? De repente me aparece, em 60 e pouco, me aparecem uns 4 cabeludos lá de Liverpool, cantando diferente. Aquilo foi uma revolução, assim, cultural enorme. Na década de 70, a coisa estava um pouco mais enraizada, muito embora também preciso lembrar que muita coisa na década de 70 era, vamos dizer assim, ligado ainda aos costumes, às tradições, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem fácil. Hoje, nós vemos uma jovem, uma senhora, uma mulher passar com um short na rua, está perfeitamente integrado aos nossos costumes sociais agora. Até início da década de 70, poucas eram as que ousavam andar de mini-saia na rua. Verdade. Poucas eram as que ousavam andar de mini-saia na rua. Até mesmo calça. A calça da mulher, então, da década, começo da década de 70, ela seguia, raro, não era era tão raro, comum. e ela seguia aquele padrão antigo ainda, né? Foi quando começaram a aparecer os jeans unissex. Aí a coisa mudou bastante, né? Mudou. E a década de 70 também houve um avanço assim, cultural e também nos costumes, nos costumes das pessoas, vamos dizer assim. Saiu-se daquele padrão antigo da década de 60, de ir naqueles bailinhos, ouvir baladinha, era até naquele tempo, ainda se ouvia Cili Campelo, ainda se ouvia Sérgio Murilo. Eu não sei se a Paloma está muito em cima da hora, né? Em cima do programa, mas ela podia pegar algumas fotos. Nós não separamos fotos dos anos 60, mas talvez a Gabi, que está aí, possa pesquisar algumas fotos, que é sempre muito bacana, os anos 60. E peraí, ó, Marcelo Gomes. Um grande abraço ao Samuel e ao Pinho, grande escritor, documentarista em nossa cidade. Obrigado. Marcelo Gomes. Obrigado. Aparecido Vitorino. Boa noite, Roberto, e boa noite, Celso Pinho. O Celso conhece a Rádio Imprensa FM de Guarulhos? Temos aqui grandes escritores, Marcos Nascimento e Marcos Pereira. Pergunta se ele conhece. Conheço. Conhece? Conheço. Conhece, então já conhece. Rona Frangão. Boa noite, Roberto. É meu vizinho, Celso Pinho. Deixa eu contar um segredinho para você do Rona ontem. Opa, vai contar, ó. Segredinho. Atenção, hein, do Rona. Fica ligado aí, ó. Eu até brinquei com ele ontem que ele tem um comércio nas imediações, é nosso amigo, nosso... Ele não dá desconto para nós. Você Ah, não dá. Mas eu flagrei ele ontem vendendo churrasquinho de gato. Mas ele saiu bem. Quando eu falei vendendo churrasquinho de gato, ele falou, tenho certeza que tem mais rato na sua casa agora. Saiu bem. Abraço. Marcácia nos acompanhando. Doutor Cristiano de Sá, ligadinho na gente. Rita Favari, lá do Parque Secap. Ô, Rita. O Renan, já falei do Renan aqui também. Vamos para outra página aqui. Cristina, o Igor. Opa, o Tadeu, o Nelsinho da GKB. Ô, Nelsinho, tem que voltar aqui, hein, Nelsinho? O Michel e o Igor. Tá dizendo mais uma vez que o teto do coisa caiu. Calma, gente. Estamos tentando pegar informações aí. O Vitor Jacques também está dizendo sobre o teto do hospital. Como passa a informação hoje rápido, hein? É um negócio impressionante. Ô Pinho, você também passou aqui em Guarulhos, quando começou a aparecer os supermercados, que não existia supermercados, Opa. né? Só existia os empórios de secos e molhados. Isso. Qual foi a sua primeira impressão quando você entrou no mercado de Guarulhos, que você mesmo pegava as coisas? Olha, deixa eu falar, o primeiro supermercado que eu vi aqui, ficava ali na Praça Kennedy. Era um nome japonês, né? Na Praça Kennedy. Perto da Praça Getúlio Vargas. Né? E eu achava estranho eu entrar num mercado enorme. Gigantesco. Era um Morita? Era Morita. Oh, você viu? Eu me entreguei também. Era Morita. Era o Morita. Morita, é verdade. Então eu achava estranho eu entrar com um carrinho, eu acompanhava meu pai, minha mãe. Aí, detalhe, a gente ia de ônibus, porque era um pouquinho longe, né? Hoje está tudo tranquilo, né? E a gente saía com o carrinho e nas gôndolas, uma coisa estranha. Por quê? Porque o que a gente via até então, que a gente ia nos empórios de secos e molhados, nos mercadinhos, a gente pedia para o dono lá, ou para algum funcionário, ia lá, pegava, pesava e ia embora. Então eu tendo a liberdade de eu pegar, eu escolher entre várias marcas, foi assim, uma coisa fantástica.
sensacional. E nos anos 70 ainda não existia toda essa variedade de produtos que tínhamos, né? Era um produto de cada marca e olhe lá. Não. E eu vejo até com um pouco de tristeza que hoje em dia a gente não encontra mais, infelizmente, certos produtos que a gente encontrava naquele tempo, né? Evolução é lógico, né? Houve uma miscigenação de produtos, então, mas aquela década de 70 foi muito boa na música, muito boa nas artes. O senhor fez um livro chamado A Guerra no Vale do Ribeira. Mostra para nós. Trouxe um aí, não trouxe? Trouxe, tá aqui. Mostra aí a capa. Ô, Paloma. Isso, Paloma, rapidinho aí. Do que se trata? 1970, uma guerra no Vale do Ribeira. Exatamente. Para eu falar rapidinho sobre isso, para entender, a gente tem que voltar um pouquinho até 64, quando houve a queda do presidente João Goulart. Né? E os militares assumiram o governo e começou uma série de atos, AI-1, AI-2, AI-3, né? E muitas pessoas tiveram seus direitos políticos cassados, né? Alguns foram expulsos das Forças Armadas ou de empresas públicas que pertenciam. E muitas dessas pessoas se uniram a grupinhos e formaram, então, o que se chamou vamos dizer assim, a dissidência, né? Os grupos de esquerda que queriam a volta do governo João Goulart e, consequentemente, a queda do governo militar, né? E eles formaram vários grupos e partiram, então, para o que se chama a guerrilha, para a luta armada. Acontece que em 64, 65, 66, não estavam preparados para isso tudo, né? Então, o que acontecia? Para se formar um guerrilheiro naquele tempo, era preciso, fora, as experiências que foram feitas pela esquerda armada aqui não deram bom resultado antes disso. Então, era preciso formar guerrilheiros de melhor qualidade. Só que não se formava aqui no Brasil, então mandava-se para outros países, notadamente para Cuba ou para a Coreia. Agora, tem um detalhe, simplesmente não se pegava um avião aqui em Congonhas ou no Galeão, no Rio, descia-se em Cuba e vinha fazer o curso de guerrilha. Não era bem assim, não. Né? O candidato, ele tinha que, como eu vou dizer assim, ele tinha que ir para a Europa, naturalmente para a Itália. Lá na Itália ele não fazia contato com ninguém até ele ser contactado. De lá ele recebia outras instruções, ia para alguns países, para depois ele ir para Cuba ou para a Coreia. E fazia o curso de guerrilha dele e depois voltava para o Brasil também da mesma forma, em viagem longa, passava por vários países para chegar aqui. Chegou um certo momento em que a conclusão era que sairia mais barato formar, né, o pessoal para lutar armada aqui mesmo no Brasil, que evitava o risco de ser preso, evitava-se muita despesa. E em 1970, então, um desses grupos, a Vanguarda Popular Revolucionária, criou uma escola de formação de guerrilheiros no Vale do Ribeira. Né? As pessoas falam que foi em Registro, não foi, na região de Registro, mas foi naquele tempo no município de Jacupiranga, no bairro de Cajati. Cajati hoje é uma cidade, naquele tempo era um bairro de Jacupiranga. E lá então foi formada uma escola para a formação de guerrilheiros, né, para fazer a guerrilha rural, dirigida, né, montada, fundada pelo ex-capitão do Exército, Carlos Lamarca. E eles formaram, a intenção realmente era formar aquele grupo, praticar aquelas ações que eram praticadas até então pelos diversos grupos de esquerda, e havia mais de 40 grupos de esquerda, se bem que uma grande maioria também era só no papel. Então, o Carlos Lamarca formou o grupo dele lá, e esse grupo, em 1970, estava em franca atividade, foi descoberto, né, pelos órgãos de defesa, os órgãos do governo. Então, houve a invasão, e lá eles deixaram a região do Vale do Ribeira e travaram algumas escaramuças, né, com o pessoal do Exército. E nós, nesse livro, nós contamos a história desde da formação da escola, né, era chamado Grupo Marighella, até vamos dizer assim, o falecimento do capitão Carlos Lamarca. Né? A gente sabe que tem vários livros escritos sobre o assunto, muito bons, né, muito detalhados, e a gente deu a nossa versão. E quando se fala, lógico, quando se fala em luta de esquerda com direita, direita com esquerda... Tem muita versão. Tem muita versão, e
Abraham Lincoln já dizia uma frase interessante: para que se haja justiça, é preciso ouvir os dois lados. Nós vamos para um rápido intervalo, mas eu vou também, o pessoal está reclamando, o Tércio Leila reclamou um pouquinho do áudio dele, vê se a gente aumenta um pouquinho o microfone dele. Helena Prata também nos acompanhando. O Rona também reclamou aqui, a Miriam Nunes nos acompanhando. O Rona está dizendo, é verdade, falei mesmo, é isso aí ontem. Também estive com seu filho e é muito meu amigo aqui. A Camila Souza, obrigado Camila, ligadinha aqui no nosso programa. A Cristina, que saudades do Morita. Hoje esse programa me traz lembranças boas, fala dos anos 80, anos dourados. Tinha um Morito lá e do outro lado tinha o Peralta, eu me lembrei. Tinha o Peralta do outro lado. Meu Deus. E o professor Tadeu Fernando Blanco está dizendo que lá na Vila Augusta, o primeiro foi o Cavamoto. O primeiro mercado lá foi o Cavamoto. Na Vila Guarulhos. O Cassia, se o som estiver um pouquinho baixo, vai até o nosso Tribuna Livre Guarulhos, a nossa página, que o som está um pouquinho mais alto lá. Tribuna Livre Guarulhos. Curta a nossa página, Tribuna Livre Guarulhos, que é muito importante. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui conversando um pouquinho sobre a história, sobre mais um livro do Celso Pinho aqui para nós. Rapidinho, já voltamos. A Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AEMG. Para mais informações, ligue 2087 2520, 4965 1745 ou 96769 4434. Serviços e Informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupás. Nosso site, www.guarupás.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupás.com.br. Guarupás, levando você de ponto a ponto. O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos oferece uma ampla e consolidada estrutura para seus associados, com serviços de cabeleireiro, assessoria jurídica, clube de campo e parceria com diversas entidades locais. Faça parte do STAP. Conheça a sede na Avenida Esperança, número 840, na Vila Progresso. Telefones 2468-2607 ou 2468-2608. Presidente Pedro Zanotti Filho. Compras, diversão e conveniências. Tudo isso próximo a você. O Shopping Bom Sucesso traz um mix de grandes marcas e uma excelente estrutura de serviços e alimentação. Shopping Bom Sucesso. Bom porque é pertinho, sucesso porque é prático. Fundado em 1973, o Roda Center é o primeiro centro automotivo de Guarulhos. Com uma equipe especializada e equipamentos com alta tecnologia, trabalhamos de forma rápida e progressiva, atendendo a demanda e às necessidades de cada cliente. Roda Center, 46 anos de tradição e inovação andando juntas. Com uma trajetória que vem desde 1958, o Sincoverg, além de ter conseguido diversos avanços e importantes acordos trabalhistas, fortalece cada vez mais a prestação de serviços para seus associados e dependentes.
Faça parte do Sincoverg e conheça todas as vantagens de ser um associado. Nós somos a mudança que queremos para a nossa cidade. Para isso, queremos estar próximos de todos os moradores. Nós da ProGuaru nos dedicamos ao máximo para oferecer a você a melhor qualidade de vida através de serviços diários de manutenção e zeladoria, como pavimentação de ruas, limpeza de jardins, bueiros e córregos. Contamos com você para uma Guarulhos cada vez melhor. ProGuaru, a nossa união é o que transforma Guarulhos. A Acerte Guarulhos visa organizar os servidores e trabalhadores da administração pública diretos e indiretos. Para seus filiados, a associação busca oferecer diversos benefícios, como serviços de assessoria jurídica, preços acessíveis em convênios odontológicos, descontos em hotéis e clubes de férias e um salão de beleza recém-inaugurado em sua sede com atendimento de cabeleireira e manicure. Faça parte da Acerte Guarulhos. Visite a sede na Rua Claudino Barbosa, número 185, no Macedo. Diários de manutenção e zeladoria, como pavimentação de ruas, limpeza de jardins, bueiros e córregos. Contamos com você para uma Guarulhos cada vez melhor. ProGuaru, a nossa união é o que transforma Guarulhos. A Acerte Guarulhos visa organizar os servidores e trabalhadores da administração pública diretos e indiretos. Para seus filiados, a associação busca oferecer diversos benefícios, como serviços de assessoria jurídica, preços acessíveis em convênios odontológicos, descontos em hotéis e clubes de férias e um salão de beleza recém-inaugurado em sua sede com atendimento de cabeleireira e manicure. Faça parte da Acerte Guarulhos. Visite a sede na Rua Claudino Barbosa, número 185, no Macedo. Voltamos aqui aos estúdios da TBL Comunicação e eu quero mandar um recado, viu, Paloma, rapidinho, a respeito da dengue, porque a dengue, a zika, a chikungunya, a febre amarela, nós temos que acabar e cancelar todas essas aterrissagens aqui em Guarulhos. Para isso temos que nos unir, viu? Mantenha caixas d'água bem fechadas, limpe as calhas, sabe as calhas do teto, garrafas, vire para baixo, latas. Esse tipo de material não pode dar margem para os mosquitos deixarem os seus ovos, né? Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha ralos bem fechados. Pneus tem que descartar no local correto. Falando em local correto, Guarulhos tem sim local certo para descarte de seus entulhos e também recicláveis. Para saber mais, é só acessar lixozero.com, lixozero.guarulhos.sp.gov.br. Não vamos deixar o mosquito transmissor da dengue e de outras doenças pousar aqui na cidade de Guarulhos. A prefeitura está fazendo a sua parte. Vamos fazer a nossa? Aliás, pessoal, nós temos algumas instituições aqui que tratam de reciclagem de lixo. Tem pessoas que são trabalhadoras que trabalham com material reciclável. Então é uma forma de você ajudar essas pessoas. Separe o lixo, papelão de um lado, papel do outro, vidro do outro. E procure na internet como é que você faz para pegar lixo orgânico. Tem umas ideias muito legais que você pode fazer, inclusive, esterco para jardim. Então, o jardim na frente da sua casa, vai lá, faz esse composto e você coloca lá, tá certo? Hoje nós temos o prazer de receber Celso Pinheiro. Recebeu alguma informação, Celso? Acabamos de ligar informando que está tudo já sob controle lá no Hospital da Criança. Atendimento corre normalmente. Apenas uma pessoa se feriu com a queda do gesso, mas já foi encaminhada para o HMU.
mas que está tudo sob normalidade. Perfeito. Então a informação que chega agora da prefeitura, coloca a foto lá, Paloma. A foto caiu, o gesso do Hospital da Criança. Já está tudo limpo. Já entramos em contato aqui com a Secretaria de Saúde. A doutora Ana Cristina já passou a informação para a nossa produção, dizendo que já está tudo normalizado. O atendimento foi normalizado, uma pessoa se feriu, mas já foi levado ao HMU. Nada grave, viu? Nada grave, viu? É coisa assim. Foi uma escoriação. Escoriação porque gesso acabou caindo, levou para o HMU e já está sendo atendido. Então, tudo normalizado no Hospital da Criança. Atendimento normal. Atendimento normal, tudo tranquilo lá, graças a Deus. Vamos torcer para essa pessoa sair rapidamente do hospital, porque não foi nada grave. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o Celso Pinho. Ele que já escreveu vários livros aqui sobre a história. Eu gosto muito de história, eu acho que você tem que guardar as histórias. Aliás, é uma forma de você respeitar o trabalho do seu avô, dos seus pais, dos seus antepassados, né? É você respeitar a cidade, porque nós temos história. E história é uma forma de você aprender cada vez mais, porque os nossos antepassados já passaram por alguns caminhos, e se você conhecer os caminhos e os erros que eles cometeram, nós não vamos repetir mais esses mesmos erros. Isso é muito importante. O Celso Pinho já falou sobre a Guerra do Ribeira, olha só, e nós vamos falar agora sobre o sequestro. Eu esqueci rapidamente aqui, o sequestro do cônsul japonês. Você sabia dessa história? Que tinha sido sequestrado um cônsul japonês aqui no Brasil? Eu só me lembro do sequestro daquele embaixador americano. Então fique ligado aí. E nós vamos falar sobre o sequestro do cônsul japonês. Mas antes disso, eu preciso falar que essa segunda meia hora é um oferecimento do Sindicato dos Servidores de Guarulhos, o STAP. Nosso amigo Pedro Zanotti trabalhando firme para trazer benefícios para a categoria. Consultório da doutora Gisele Cristine, Avenida Silvestre Pires de Freitas, 966, Jardim Paraíso. Telefone 4378-5941. Inclusive especialista em criança, hein? Porque a criança sempre tem aquele medo de ir no dentista, vai lá, que ela com certeza vai tratar do dente da criança com muito carinho e eles não vão ficar estressados. Nosso amigo voltou do stand dos 5 comerciários conosco aqui há muitos anos. Nosso amigo Maurício Brinquinho, que é do Sindicato dos Condutores e também é vereador aqui na cidade de Guarulhos. Coopertrans Guaru, do nosso amigo alemão do transporte. Asta Soluções e Promoções, tem cada brinde ali que você não vai acreditar, viu? Vai lá. GFF, pensou em carro de som, pensou em, trio elétrico, vai lá conversar com o Dienário, você vai ficar surpreso com os equipamentos que ele tem lá. Casa do Extintor, Serginho, porque a sua casa não, mas o seu negócio, a sua loja, a sua fábrica precisa estar direitinho. Condomínios, apartamento, tem que ter sim, os extintores tem que estar tudo certinho. Supermercado Barbosa, supermercado da família, também conosco aqui, a Macon Instrumental Cirúrgico, Avenida João Bassi, Parque Industrial Guarulhos. E olha só, que história é essa de um sequestro de um cônsul japonês, Celso? Conta pra nós. E eu vou pedir para você falar um pouquinho mais alto, o pessoal pode estar falando baixo e tal. Fala um pouco mais agressivo aí. Então vamos lá. Foi outro fato ocorrido na riquíssima década de 70, naquele tremendo anos de chumbo, né? Havia então aquela luta da esquerda armada e contra o governo militar. E uma das formas que a esquerda tinha de conseguir libertar alguns companheiros presos eram sequestrando diplomatas estrangeiros, né? Como houve, bem citado, houve o sequestro do embaixador americano, né, Charles Buckelbrick, também houve o sequestro do embaixador suíço, Giovanni Beher, Giovanni, mas era suíço, né? Houve o sequestro também do embaixador alemão Erich von Hollemann. E aqui em São Paulo, para não ficar atrás, houve também o sequestro do cônsul do Japão, aqui no bairro de Higienópolis, né, na década de 70, movimentou toda a opinião pública, que o pessoal, como eu disse, o pessoal da minha geração há de se lembrar disso, né, praticamente todo dia aparecia na televisão reportagem sobre reportagem aquilo, né?
E o porquê do sequestro? Porque uma pessoa pertencente ao grupo, a Vanguarda Revolucionária, sofreu um acidente e foi preso. E ele sabia muito. Então, para evitar que ele falasse alguma coisa para os órgãos de segurança, perpetraram, então, o sequestro do cônsul do Japão, e ele foi trocado por sete guerrilheiros. Por 5 guerrilheiros, né? Se bem que a ideia era libertar apenas um, mas levaram 5, né? Engraçado é que desses que foram trocados, hoje estão no Brasil e vivem vida tranquila, vida pública, inclusive, muitos deles, né? Alguns são políticos, outros são ligados a movimentos sociais, mas foi um fato ocorrido muito marcante, foi um dos fatos que ocorreram naquele tempo. Como eu disse, a década de 70 foi muito rica, foi muito nos vários campos, na arte, na música e também na política também. Gustavo Rezende está dizendo, meu cliente, quando vem cortar o cabelo, o papo é garantido. Opa, Gustavo Rezende. Upa. Vizinho lá. É seu vizinho? Então você vai cortar, você que é o papo que é garantido lá, não? Opa, a gente conversa, a gente bate um papo legal. Obrigado pela audiência, Gustavo. Você viu? O pessoal que gosta da história aqui. A Sônia Marques está dizendo assim, ó. UPA superlotada, Hospital HMC em estado de calamidade. Gente, é normal? Cadê as vistorias periódicas para verificar danos e evitar acidentes? Saúde na UTI, Deus nos proteja. É o recado aqui da Sônia Marques. Tá dado o recado aqui, Sônia. Genaro Fiorilo nos acompanhando. Obrigado, Genaro. O último, como é que se funciona? Porque fazer um livro não é barato. Você vai até a editora, como é que você resolve essa questão, Celso? Hoje em dia eu já tenho editora, vamos dizer assim, né, que a gente faz com ele desse livro, então já tem um certo cabedal. Mas eu posso dizer para aqueles que estão começando a escrever, difícil mas não é impossível. Então o que a gente faz? A gente escreve o texto, né, procura fazer o melhor possível e depois saímos à carta de uma editora que vá publicar para a gente. Logicamente, quando a gente escreve o primeiro, a gente não tem patrocínio, então normalmente a gente arca com as despesas. Então é lógico que a gente vai procurar aquela que nos dá um preço um pouco mais acessível, né? Mas isso eu posso dizer, essa problemática é apenas tão somente o primeiro livro. Depois é muito mais fácil, muito mais tranquilo. É pesquisar, ou quem gosta de fazer poesia, ou romance, é escrever, né, o texto, com as devidas correções ortográficas, lógico, e depois publicar. Não tem nada impossível, não tem nada difícil, basta apenas querer. E só preciso lembrar aqui que aqui em Guarulhos nós temos uma equipe boa de escritores, de historiadores, de poetisas, mas infelizmente, até por falta de apoio, até da própria cultura, vive no anonimato. A gente que vai na periferia aqui da cidade, a gente entra em contato com artistas, e quando eu falo artistas, são dos mais variados ramos, que vão desde da arte da escrita, as artes cênicas, na música, precisam daquele empurrãozinho que realmente precisava mesmo. Infelizmente, todo começo é difícil, é lógico, né? Mas o difícil não é subir a escada, o difícil é começar a subir. É verdade, o primeiro degrau sempre é o mais complicado. Sim. Sônia Marques está dizendo assim, poderia ter machucado uma criança gravemente. É verdade, viu, Sônia? Graças a Deus não feriu. Isso é importante. Era no corredor, Roberto. Foi no corredor, foi logo ali na entrada, né? Sônia Marques, parabéns pelo programa e jornalismo com seriedade, respeitando seus ouvidos. Com certeza, que nós estamos aqui para o que der e vier. E vamos cobrar também essa questão do teto lá, né? Que não tem entre nós, né? Dá uma olhada, fazer uma vistoria de vez em quando, porque essa chuva está realmente complicada. Aliás, gesso em teto, sei não, viu, cara? Eu nunca gostei, não. Lá em casa nunca me convenceram a colocar teto gesso nem nas paredes. Rona está dizendo que você é a enciclopédia do Flor da Montanha. Enciclopédia ambulante. Opa, você vê que o pessoal tá aqui ligado em você aqui. O Hamilton dos Santos, boa noite, parabéns pelo programa, obrigado. Henrique Lameirão, opa,
nos acompanhando. Heitor Reis. Boa noite, Roberto. Um grande abraço, meu amigo. Seus programas são ótimos. Na verdade, são ótimos os nossos entrevistados, né? A gente sempre vai tentando garimpar o pessoal e trazer histórias bacanas aqui na nossa cidade. E o Celso é um cara que ele pesquisou muito e ele estava me contando até coisas a respeito dos índios guarus, que o pessoal sempre falava, sempre me contaram, né? Guaru, na verdade, quer dizer barrigudinho, um peixe que havia aqui na época, tal, não sei o quê. Ele tem uma outra teoria. Quando eu estava pesquisando para escrever sobre a história da cidade, Pessoal, presta atenção nessa história. Isso vai modificar muita coisa que o pessoal falou sobre o nome de Guarulhos, hein? Presta atenção. Então, é público e notório que nós temos aqui uma certa referência aos índios Marumomis. Esses índios Marumumi, eles vieram do Rio de Janeiro e passaram por São Paulo e chegaram até aqui a nossa região. Pesquisando no arquivo histórico de São Paulo, esses índios, eles, em determinado período, eles foram levados para uma região onde hoje é a Tapera Grande, bairro de Maniporã, mas naquele tempo pertencia aqui a Guarulhos. Eles foram naquela região onde foram aldeados. Por quê? Porque os jesuítas estavam tentando impedir que os índios fossem escravizados. O pessoal fala que os índios eram hostis, eram aquela coisa toda, mas eles estavam no cantinho deles. Chegava o homem branco armado, prendia, violentavam as mulheres, e queria que os índios batessem palma. Então, lógico, a convivência não era fácil com esse tipo de gente. Então, eles foram para aquela região de Tapera Grande e, pesquisando a documentação da nossa antiga freguesia da Conceição, ou seja, Guarulhos, né, nós achamos documentos que fazem menção aos índios Maramomis, Marumomis, Guarumomis e índio Guarus. Ou seja, índios do mesmo lugar e da mesma região. Então, eu tenho comigo, a tese que eu defendo é que a palavra Guarulhos, ela é uma corruptela da palavra que se origina de Marumomis, justamente por isso. Marumomis, Guaramomis, Guarumomis. Essa é a tese que eu defendo, nós temos documentação a esse respeito, né? Então, logicamente que é uma teoria minha, e da mesma forma nós temos índios barrigudinhos, ou peixinhos barrigudinhos, são teorias, né? Para o momento, eu acredito na minha teoria. Bom, e por que Guarulhos cresceu assim de forma tão estranha, né? Quer dizer, tem o Vila Galvão, que é um bloco, que é um centro, temos o próprio centro, temos o Bom Sucesso. Parece que nós nascemos em blocos, né? A cidade de Guarulhos, que na verdade, né, Celso, Guarulhos na verdade nasceu para ser um ponto de defesa de São Paulo de Piratininga, que era realmente o que interessava. Eram vários pontos que foram criados, pontos de defesa de São Paulo, né? Isso, criaram-se 5 pontos de defesa, né? Guarulhos, São Miguel, Carapicuíba, que eram, vamos dizer assim, os famosos bois de piranha, vamos dizer assim. Em caso de ataques, essa cidade sofreria os ataques primeiro, né? Daria tempo para se fazer a defesa de São Paulo de Piratininga. Guarulhos é uma terra de muitos contrastes. Se você pegar, por exemplo, aquela região do Bom Sucesso, intimamente ligada com a história dos tropeiros, você sabe que a Igreja de Bom Sucesso era um ponto de parada dos tropeiros que vinham do sul de Minas, traziam suas mercadorias e iam depois pela estrada Três Cruzes, que hoje é a Avenida Juscelino Kubitschek, no bairro dos Pimentas, até São Miguel, de lá o Rio Tietê, né, para São Paulo. Se você pegar, por exemplo, o nosso centro aqui, ele segue aquele como é que eu vou dizer assim, básico da colonização, ou seja, a Igreja Matriz, a Câmara, né, a Intendência, a antiga Prefeitura próximo e o cemitério próximo. Esse era aquele padrão. Qualquer cidade do interior é assim. A nossa região da Vila Galvão, muito ligada ainda a São Paulo. Era separada, o que fazíamos assim, aquela divisão geográfica, mas não cultural, era o rio Cavaúçu, que hoje para nós é Rio Cabuçu, né? Então, a essas três vamos dizer assim, formações da nossa cidade. Você sabe que há alguns anos atrás houve até um movimento separatista, uma ideia separatista de transformar a Vila Galvão em um município.
Teve também de como Cumbica. também em Cumbica. De Cumbica teve, né? Felizmente isso não evoluiu, não deu em nada, né? E assim nós temos aí Guarulhos assim na sua plenitude. É bom sempre lembrar que o nosso centro, a nossa Rua Dom Pedro, por exemplo, nossa histórica Rua Dom Pedro, que até um determinado muitos anos atrás, chamava-se Rua Direita. Né? Verdade. Ela era um prolongamento de uma estrada única que começava lá no centro de São Paulo. A antiga estrada geral, Ladeira do Carmo, Avenida Rangel Pestana, Celso Garcia, que vinha até a Penha, ou depois Gabriela Mistral, aí subia onde hoje passa a viaduto e tal, e era uma estrada, e chegava até o centro de Guarulhos. No centro de Guarulhos, mais ou menos onde seria a Praça Conselheiro Crispiniano, havia uma antiga igreja Nossa Senhora de Fátima dos Homens Pretos, demolida. Mas a estrada continuava pelo lado dela e o que hoje é Monteiro Lobato era trecho da Estrada Real e da Estrada Geral, e ela ia então até as Minas de Ouro, o caminho que vai para Nazaré Paulista. Então percebe que nós somos ligados historicamente a São Paulo mesmo, mas Vila Galvão, que era muito assim, influenciada até pelo comércio. No norte de São Paulo. Pela região norte de São Paulo. Ele falou, eu me lembrei, Sérgio, não sei se você sabe, que a Tiradentes se chamava Máximo Gonçalves. Máximo Gonçalves. Fui ver agora, hein? Máximo Gonçalves. Aliás, diga-se de passagem que o centro de Guarulhos naquele tempo ele se resumia em quê? Vamos dizer, a Rua da Bica, que é logo abaixo da Rua Dom Pedro, né? Descia onde seria a Rua Dom Pedro, aquele pedaço todo, virava onde ia Paulo Facini, onde é a Tiradentes, a antiga Máximo Gonçalves, subia até a Praça Getúlio Vargas, que era um campo de futebol. Isso. Né? Descia. O nome, eu sabia do nome. Era um campo de futebol paulista, se não me engano. Eu acho que é paulista. Descia e ia até a estação. Esse era todo o centro de Guarulhos. Alguém que está nos acompanhando aí, poderia nos lembrar se era realmente o campo do Paulista? Eu acho que é o campo do Paulista lá, sim. Eu só queria perguntar para o Celso, se ele pode me ajudar. Eu acho que o primeiro cemitério de Guarulhos foi na própria igreja matriz, depois que foi feito o São João Batista, não foi? Não, que foi um pouco mais para cima da Felício Marcondes. Mas só que nesse período também, um pouquinho antes, foi feito o cemitério do Bom Sucesso também, né? Que foi em terras doadas pelo Felício Marcondes, o cemitério do Bom Sucesso. Ele é mais velho ainda do que o João Batista? Não, ele é mais do que o João Batista, mas não muito distante em tempo. E depois foi feito então o cemitério São Judas Tadeu, que era Timóteo Penteado. E por último, o cemitério do Campo Santo, Necrópole do Campo Santo. Vale lembrar que onde hoje é a Santa Casa, havia também lá o cemitério dos Bexiguentos. Né? O que era o cemitério dos Bexiguentos? Foi durante aquela crise, de uma doença. Né? As pessoas morriam, né? E não podiam ser enterradas naquele cemitério, eram sepultadas à noite. Então, onde hoje é uma epidemia de varíola, né? Então, onde hoje é a Santa Casa, eram enterrados aqueles que tinham suspeita de varíola. Era engraçado que, felizmente, foram poucos casos, mas houve casos, né? E só lembrando do cemitério na Necrópole do Campo Santo, o cemitério da Vila Rio. Deixa eu lembrar um fato interessante, coisa de criança. Mas quando eu era criança, que fui morar lá onde eu moro até hoje, né? Jardim Flor da Montanha, a Avenida Salgado Filho, a gente conhecia por estrada do Cabo Sul. E era o caminho que ia para o cemitério Necrópole do Campo Santo. Naquele tempo, dava para se contar nos dedos os féretros, né, os acompanhamentos ao cemitério, que eram feitos por veículo. A grande maioria era carregado à mão. É verdade. E a gente era criança, aí eu me lembro que ficava contando, marcando num papelzinho, quantos enterros eram feitos com veículos. É coisa de criança. Graças a Deus era coisa de criança. Sônia Marques está dando um olá para o Ricardo Balcone. Ele vai estar aqui. Acho que é amanhã, então está marcado amanhã. Acho que é amanhã. Genaro, agora a culpa do teto vai ser ou do Guto ou da secretaria, né? Está dizendo aqui. É claro, lamentável. Isso ainda bem que não teve vítima. Agora amanhã cedo vão criticar a prefeitura. Sônia Marques dizendo, Genaro não disse que a culpa é do Guti. Isso sim falta de manutenção. Cabe a quem está administrando.
Ó, realmente é lamentável. Ó, eu queria mostrar aqui, pessoal, que ele tem outros títulos. 1932, O Túnel da História. 1924, é isso? Isso. São Paulo, 1924, Cabanas. E 1970, Vale da Ribeira e o sequestro do cônsul japonês. Eu vou fazer questão de ler todos aqui porque eu gosto muito e vou pedir também para ele deixar autografado, porque eu não sei, todo dia que tem um monte de coisa aqui e o pessoal reclama que Guarulhos não tem muitos livros. Na verdade, eu acho que estava faltando um pouquinho de divulgação. Eu vou ler... Nobel, tem bastante lá. É? Tem bastante livro lá na Nobel. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma lida com muito carinho aqui e depois, lógico, depois de ler, eu vou sortear aqui o nosso programa para que outras pessoas leiam a história de Guarulhos. Obrigado, Celso, pela sua presença. Agradecer ao Ricardo, que nos trouxe você. E já fazia tempo que ele estava me cobrando aí. E é sempre muito importante esse tipo de trabalho. Deixa eu mostrar o outro livro aqui, pera aqui, ó. Joga aqui a câmera. 1970, Uma Guerra no Vale do Ribeira. Olha que bacana, gente. Interessante mesmo. Obrigado, Celso. O prazer foi meu e sempre que precisar a gente está aí para colaborar, para difundir um pouco da cultura da nossa cidade para a população, que nós temos riquezas aqui, só estão um pouco escondidas. Só reafirmando aqui, nós ligamos para a secretária de saúde, o pessoal de comunicação, a informação que eu tenho, que passaram, caiu parte do gesso ali no corredor ali da recepção. Uma pessoa ficou ferida levemente, já foi levada para o HMU, está bem. E o atendimento está normal no Hospital Municipal da Criança. Graças a Deus, não teve nenhuma criança ferida, apenas uma pessoa se feriu levemente, está tranquila. Graças a Deus. Nossa cidade precisa de muita oração e muito trabalho. Ricardo, obrigado. Paloma, Gabi, Serginho e o Celso. Gostaria que vocês prestassem atenção que, por acaso, essa semana também fiz um texto sobre os anos 70, sobre o presidiário de Curitiba, sobre os anos 70, um monte de coisa, e acabou se encaixando. Veja só esse documentário escrito por mim, esse texto feito por mim, e a locução e a edição da Bruna Moura. Obrigado, até amanhã. Havia um medo excessivo no ar, um respeito além do necessário. Havia temor. Todos tinham o direito de ficar calados, quietos, desde que esse silêncio não irritasse alguém poderoso. Me lembro das 614 cinzas e das baratinhas vermelhas e pretas, vigiando nossos passos. O mundo não era mais seguro por isso. É que os marginais não eram organizados e arrojados como os de hoje. Eu morava no Jardim Japão naquela época. Era comum ouvir de madrugada 2 ou 3 policiais a cavalo passando pelo bairro. Nós, as crianças e os mais pobres, não sabíamos o que estava realmente acontecendo, mas sentíamos que algo estava fora da ordem, fora do lugar. Nos anos 70, os metalúrgicos conseguiram agitar a cena política do Brasil com algumas paralisações. O país foi amadurecendo aos poucos para receber tempos com mais liberdade. E isso assustava muita gente da sociedade. Os adultos ensinavam as crianças a terem medo da polícia. Eu e os meus amigos nos escondiam até a viatura da polícia baratinha sumir lá pela Avenida Osaka. Os mais velhos me contavam histórias de pessoas que levavam uns safanões porque estavam na rua depois da meia-noite. O mundo parecia e era bem menor nos anos 70. Vivíamos a era dos televizinhos, viajando no telespaço pelo tubo cheio de chuvisco de uma TV Telefunken. Comparado com a nossa realidade, os anos 70 me parecem bem arcaicos, pré-históricos mesmo. O rádio era o veículo de comunicação mais ligeiro. Em São Paulo tinha as TVs Globo, Tupi, Record e a Bandeirantes,
que começavam a transmitir depois das 2. Havia pouca variedade de produtos nas mercearias e nos empórios. Nesta época, apareceu um jeito novo de comprar, os peg-pag. Eu achei bem esquisito eu mesmo pegando as coisas nas prateleiras. Foi uma era de heróis anônimos, de vilões anônimos, de fotonovelas e muitas mentiras. Era muito artificial, um mundo de plástico. Nada era real, a não ser a angústia de quem não tinha voz nem informação para compreender. A ignorância foi um bálsamo. A importância e a coragem dos sindicalistas nos anos 70 não deve ser ignorada, tampouco esquecida. Foi um marco para a virada histórica na política nacional. Se no final dos anos 70 a roda da liberdade começava a girar, as greves do ABC foram o impulso que faltava. O presidiário de Curitiba teve papel importante naqueles anos. Quem poderia prever que um retirante nordestino pudesse fazer tanto barulho? Como imaginar um peão de chão de fábrica peitando os milicos? Depois ele pode ter se perdido na caminhada. Andou com más companhias, mas nos anos 70 ele encarnou a vontade e a voz do trabalhador. Há um ano encarcerado, ele ainda arrasta muita gente com o seu discurso. Acredito que daquele metalúrgico de São Bernardo, pouco ou quase nada mais restou. Eu que um dia acreditei cegamente em suas palavras, também quase nada mais possuo daquele menininho que tinha medo da polícia e acreditava em heróis.